mais um programa Top Society, um programa feito com muito amor e com muita exclusividade para você que está aí nos assistindo na TV em Balneário e também em todo o Brasil. E agora eu vou conversar com a advogada e violinista Caroline Paim, que vai falar um pouquinho desse seu trabalho lindo. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Carolina Paim, sou advogada e violinista há alguns anos. Hoje tive o prazer de receber o convite da Carla de estar aqui nesse programa, apresentando um pouquinho do meu trabalho, emocionando com o som de violino ao vivo, apresentando músicas antigas, flashbacks, músicas atuais, para todo mundo ouvir um belíssimo de um violino ao vivo. As interessadas em te contratar? Podem estar me procurando ali no Instagram, meu arroba é carolinapaim_violinista, e tem o meu Instagram também de advogada, é Carolina Paim. Muito obrigada. E agora vamos continuar um pouquinho mais desse talk show maravilhoso. E agora aqui uma conversa íntima para esse talk show com a maravilhosa Gabriela Bertagnoli. Ela que é mentora da mente, treinadora de neurofeedback. E ela vai falar em especial sobre esse talk show hoje, sobre sexualidade. Vamos lá? Gratidão, Carla, por esse convite, por poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do que foi esse talk show, que foi sensacional. E hoje eu falei da importância que a gente tem cuidado das nossas crianças, principalmente em relação a um abuso na infância, que reflete diretamente na vida sexual, na vida adulta. E a gente sabe os danos que causa à mente, ao corpo, né? Então é incrível poder estar compartilhando um pouquinho da importância da gente cuidar e olhar para essas mulheres e principalmente para essas crianças de uma forma diferente. E as pessoas que estão nos assistindo fora de Lages, o que você tem de deixar um recadinho aqui? A gente tem que ficar atento a sinais, principalmente as nossas crianças. E você de alguma forma se identificou do que foi falado aqui, procure ajuda. Existem várias formas de você tratar, né? De você ressignificar suas dores, seus traumas na sua vida. E principalmente para que você não possa interferir no seu filho, na sua filha, para que eles possam crescer livres de dores e traumas. Assim como eu tenho visto, né, e acompanhado todos os dias no meu escritório. Aproveita agora e fala um pouquinho sobre esse treinamento de neurofeedback, que é o top da hora, né? Então, essa técnica é maravilhosa. Primeiro a gente faz um mapeamento cerebral para você identificar quais são as ondas cerebrais e quais são os resultados que essas ondas causam na sua vida, nos seus comportamentos. E a partir disso, né, o software ele traz um diagnóstico. Você também faz uma anamnese respondendo algumas perguntas daquilo que você gostaria de melhorar, daquilo que você gostaria de tratar. Mas é muito importante a gente falar que não existe cérebro errado. Existe aquele cérebro que precisou se adaptar a tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você sofreu na sua vida. E como sim você melhorá-lo. Então você faz treinos, né, de 40 a 1 hora, dependendo do treino, de recomendado de 2 a 3 vezes na semana. Tem alguns momentos que você pode fazer 2 sessões seguidas. E você já começa a partir de 10 sessões, sentir uma grande melhora, se sentindo muito melhor. Ele vai melhorar na alta performance, no foco, na concentração. Vai ajudar a você a melhorar a sua vida, né, ter maior qualidade de vida. E é incrível que a partir de 30 a 40 sessões é em definitivo. Então você realmente vai treinar o seu cérebro. Eu considero que eu sou uma treinadora de cérebro. Assim como você vai na academia, você vai vir aqui no meu escritório treinar comigo o seu cérebro para melhorar a sua vida e melhorar a sua qualidade de vida. Ok, muito obrigada. E agora vamos ficar com mais um pouquinho aqui dos flashes desse talk show maravilhoso. Boa noite a todos. É com muito orgulho que começamos hoje um programa diferenciado, feito com muito amor e com muito carinho a todas vocês mulheres que estão aqui nessa noite. O Lages Garden Shopping, ATS Multimídia, se orgulha em anunciar um evento especial para celebrar o Dia Internacional das Mulheres. Hoje, com o importante tema sexualidade, que tem como objetivo discutir questões relevantes sobre a sexualidade feminina e promover a conscientização sobre a importância da saúde sexual e de igualdade de gênero. O talk show será uma oportunidade para que as mulheres possam compartilhar suas experiências e tirar dúvidas sobre os diversos aspectos da sexualidade. Queremos
fornecer uma plataforma para que as mulheres possam se sentir empoderadas e discutir temas importantes relacionados à sexualidade. Esperamos que esse evento possa ser uma fonte de informação e inspiração para todos os presentes. Para brilhantar este momento especial, temos a presença da violinista Carolina Paim. Convidamos então para este talk show doutora Simone Ramos, médica dermatologista que atua com tratamentos a laser e outras tecnologias para a saúde íntima da mulher. Ela é membro das Sociedades Latino-Americana Espanhola de Ginecologia Estética e Funcional. Sônia Triques. Ela é psicopedagoga, neuropsicopedagoga por excelência, possui inata percepção intuitiva para empatia nos contextos individuais, familiares, sociais, especialista em Theta Healing e terapias integrativas. Doutora Fernanda Borges, ela é fisioterapeuta pélvica há mais de 7 anos. Trabalha com atenção à saúde do assoalho pélvico e estética íntima para mulheres. Gabriela Bertagnoli é mentora da mente, hipnoterapeuta da família e treinadora de neurofeedback. Lucimara Vargas, ela é psicóloga, ela presta atendimento clínico, comportamental, autoestima e sexualidade humana. É palestrante e participa de workshops com temas relacionados ao assunto em pauta. Então vamos começar as perguntas aqui, né, pessoal? Hoje não é Top Live Saúde. Hoje é um talk show especial para você que está nos assistindo. Doutora Simone Ramos, a pergunta para você aqui, exclusiva. Só porque envelhecemos não significa que precisamos nos contentar com tudo que acontece com o nosso corpo. Incontinência urinária, problemas na atividade sexual, incômodos estéticos podem prejudicar a experiência na vida madura. Mas a harmonização íntima cuida de todas essas queixas, não é? Sim, o envelhecimento ele é inexorável, só não vai envelhecer quem morrer antes. Então, a gente vai aprendendo a conviver com o envelhecimento por fora, por dentro. E hoje em dia nós temos muitas possibilidades, tecnologias, tratamentos a laser, outras tecnologias também, preenchedores, bioestimuladores, que nós podemos utilizar tanto no rosto como no corpo, inclusive na área genital. Então, as mulheres que começarem a apresentar as queixas, elas podem procurar dermatologistas, nós temos aqui também a fisioterapeuta pélvica, e nós fazemos trabalhos que vão melhorar a autoestima e a autoconfiança da mulher, melhorando, por exemplo, quadros de perdas espontâneas de urina, melhorando quadros de flacidez, quadros dolorosos e patologias também que podem ocorrer com o chegar da idade da menopausa. Então é bom que as mulheres saibam dessas possibilidades para poderem procurar e tratar. E quais as indicações dos tratamentos de harmonização íntima? Em geral, quando se fala em harmonização, se pensa em preenchedores e bioestimuladores, que podem ser utilizados na região genital para tratamento de flacidez e também com função, devolvendo função de tecido para que as mulheres que tenham perda de gordura ali naquela região e comecem a apresentar, por exemplo, infecções de repetição, infecção urinária de repetição, candidíase, a gente faz um trabalho para fechar novamente em torno da entrada da região genital, fica mais fechadinha e que tem função protetora. E com o tempo a gente vai perdendo a gordura ali também. Eu brinquei, a gordura ela fica só no lugar errado, né? Ela não fica no lugar onde ela deve. E então a gente pode usar os mesmos produtos que a gente utiliza em outras partes do corpo
No Brasil, nós não temos produtos específicos para isso, mas na Europa já existem alguns produtos que são específicos, só que nós não podemos utilizá-los no Brasil, né? No Brasil existe toda uma legislação para qualquer medicamento e esses produtos eles entram como medicamentos. E o que pode ser feito também é a volumização, que pode ser feita com laser, com radiofrequência, ultrassom microfocado, macrofocado e outras tecnologias também. Em relação a este assunto, elas queixam principalmente da perda espontânea de urina e às vezes de dor durante a relação e ressecamento. Acho que o que vai disparado de queixa é o ressecamento mesmo. Ressecamento, ardência, às vezes uma sensação como se fosse coceira. E não que haja alguma infecção, nada. É uma coisa meio espontânea. Tipo, você lembra que existe, né? E não deveria haver. Então, acaba que uma mulher comenta com a outra e elas chegam lá e perguntam, mas durante a anamnese de outras queixas dermatológicas eu já vou ir perguntando alguma coisa que eventualmente eu falo. Se um dia você precisar, você já sabe que existe esse tipo de tratamento, porque ainda existe muito tabu em volta desse assunto. Então as mulheres também têm vergonha de comentar, até umas com as outras, têm vergonha de falar. Então é bom a gente ir jogando devagarinho, com muito carinho, com muito cuidado. Eu vou perguntando e muitas vezes elas se abrem e falam e tomam coragem e vão buscar tratamento. E às vezes tem que fazer uma equipe multidisciplinar, com médicos, fisioterapeutas, psicólogos, todo mundo junto para tratar aquele caso. Mas é uma coisa assim que quem tem o problema entende o que eu estou falando. Quem ainda não chegou nessa fase não tem ideia. Então, quando eu comecei, algumas pessoas disseram que isso é futilidade, você vai se envolver com isso agora por quê? Isso não é futilidade, é qualidade de vida e é devolver a autoconfiança, a autoestima, o amor próprio, é a pessoa ter noção do seu próprio corpo. São mulheres que muitas vezes estão já numa faixa etária de 60, 70 anos e ainda estão ativas no mercado de trabalho e por que não manter também sua vida sexual ativa. Então a gente estimula que as mulheres saibam mais sobre o assunto, para elas saberem que tem opção de tratamento, que a maioria não sabe. Inclusive você vai estar participando de um congresso agora sobre harmonização íntima. É um congresso, na verdade é sobre laser, eu vou dar as aulas da parte genital. É sobre laser e tecnologias, que também vai englobar essa parte. Vai ter um bloco só da parte genital e eu vou dar aulas sobre esses temas, né? É para outros colegas médicos em São Paulo no final do mês. Se vocês quiserem interagir, pessoal, e fazer perguntas, eu vou até aí. Varia muito, porque eu tenho pacientes que não estão ainda com déficit hormonal, não estão na menopausa, mas que têm queixa de ressecamento. Aí você tem que investigar o que está acontecendo com aquela pessoa. Às vezes são patologias que levam ao ressecamento e às vezes medicamentos que a pessoa utiliza e que ressecam as mucosas. Então você tem que ver o que está acontecendo naquela situação. E com relação a pós-menopausa, o ressecamento ele é variável. Algumas mulheres têm mais cedo, outras têm mais tarde. E aí sim, tem a ver com a disfunção hormonal. E algumas mulheres que não podem, por exemplo, utilizar a terapia de reposição hormonal, por exemplo, tiveram um câncer de mama e que tem contraindicação absoluta. Não vai ser em todos. Tem mulheres que tiveram câncer de mama que podem fazer reposição hormonal, mas algumas não. Essas que têm contraindicação absoluta, elas podem fazer o tratamento com o laser e as outras tecnologias e fisioterapia e conseguir ter uma restauração da função do tecido ali da região genital e ter mais qualidade de vida, né? Eu já tive algumas pacientes e temos volta à lubrificação, como era antes da menopausa. A gente restaura a mucosa, existem trabalhos com biópsias pré e pós, mostrando que a mucosa ela fica
como ela era antes. É impressionante o que a gente consegue. Melhora muito mesmo. E daí devolve a qualidade do tecido, né? Então, é para saber que não tem nada de futilidade. Tem de importância, né? De função e qualidade. Né? Então, todas as críticas que eu recebia no início, eu rebatia dessa maneira. Eu digo, é porque você não está entendendo do que eu estou falando. Estou falando de devolver função de tecido. Mais alguma pergunta? Doutora Maria do Carmo? Era bem a pergunta que eu ia fazer, foi o que ela falou. Essa coisa da necessidade, porque realmente eu fiquei sabendo mais sobre isso num congresso, aquele encontro de turma, que eu tenho uma colega em Belo Horizonte que é ginecologista e que a filha está fazendo só isso. É laser intravaginal. Aí que eu comecei a ficar interessada no assunto, que realmente, depois da menopausa, há uma perda total de lubrificação, uma perda total, muitas vezes, pessoas com coceira, e aí que precisa realmente ser restabelecido. Eu acho que é uma bela opção, vai ser através disso mesmo. Isso aí vai começar a ficar cada vez mais interessante para as mulheres. É que aqui no Brasil ainda não tem tanta divulgação. O criador da técnica, ele é de Mendoza e ele vive em Miami e eu o acompanho já há alguns anos, desde 2016. E hoje em dia eu dou aula junto com ele em um curso de longevidade, que ele também trabalha com essa parte. E ele começou a observar que melhorava, foi por acaso a descoberta, ali em 2007, 2006. E no início diziam que ele era louco, né? Ele começou a publicar em 2011 e hoje em dia ele é conhecido mundo afora. Mas isso é muito forte na Europa, muito forte na Europa e também nos Estados Unidos. No Brasil ainda está despertando. Apesar que você vê, eu já trabalho desde 2015 com isso, mas ainda poucas mulheres conhecem. Poucas pessoas sabem. Mesmo no nosso meio médico, poucas pessoas conhecem. Por isso que é importante a gente fazer esses eventos e falar. Legal. Agora vamos falar com a Gabriela Bertagnoli. Podemos falar do abuso na infância e o quanto influencia a sexualidade na vida adulta? Então, recentemente, no ano de 2019, né, foi feito um levantamento que mais de 159 mil denúncias em relação a abuso, né, dos direitos humanos contra a criança. Desses, mais de 17 mil casos são relatados, né, e chegam a ter denúncia, fora os que são omissos, que a gente sabe que não chega. E o Unicef traz um dado que nos últimos 5 anos são mais de 35 mil crianças que são abusadas sexualmente no Brasil. Então, quando a gente olha para a mente, né, de uma criança, a gente começa a entender a desconexão cerebral que acontece, os traumas e os transtornos que acontecem para essa criança. E numa vida adulta, a gente começa a ver o quanto isso prejudica. E geralmente o abuso está muito associado com os pais, o cuidador, uma babá. São pessoas muito próximas, né? Às vezes é um irmão, um primo, um tio, um sobrinho. E o cérebro do lado esquerdo, ele praticamente se desconecta do lado direito e traz muitos transtornos, traz depressão, traz síndrome de disfunção de personalidade, né? Quando a gente olha para uma mulher que foi abusada, ela acaba que desconecta a imagem do próprio corpo do corpo, e isso traz muito transtorno para ela, para a vida adulta. Então, quando a gente vê, né, casos como a doutora Simone falou, pode sim também estar associado, né? Você não consegue se entregar numa relação, você sente medo de ter relação, e você acaba se protegendo e de alguma forma você pode até estar prejudicando o seu corpo. Pessoas se mutilam, pessoas se suicidam, entram em estado grave de depressão e muitas vezes não têm acesso a essa informação, não sabem que foram abusadas. A minha formação de hipnoterapeuta, meu trabalho é acessar essas informações a nível de subconsciente. De 0 a 7 anos é a nossa principal programação mental que nós trazemos. E ali você, numa sessão, né, numa regressão, você consegue identificar o momento que isso aconteceu na vida dessa criança. Então, sim, é importante, né, a gente olhar para os sinais
e os traumas são muito grandes. E um dos dados, né, que me impressionou muito na minha formação, na minha MBA que eu fiz, é a primeira MBA do mundo de hipnoterapia profissional. Mais de 70%, hoje não é o caso de falar de homens, mas de 10 homens, 7 são abusados na primeira infância. Então, realmente nos faz acordar e olhar que as nossas crianças precisam ser mais cuidadas e mais vigiadas e sim, educada pelos pais, uma forma de prevenção. Então a gente tem que olhar para a criança e ensinar ela a cuidar do corpo, cuidar o que ela está sendo exposta, a forma, os lugares que ela frequenta. Então a gente tem que ensinar que o corpo, né, ele não pode ser tocado. E muitas vezes o abuso não é necessariamente algo físico, né? A criança ser exposta a imagens. De repente os pais transam no quarto que a criança está junto. Isso traz transtornos, né? Principalmente psicológicos para as crianças. E reflete com certeza aí na vida adulta. Muito obrigada. Agora vamos falar com a Sônia Triquez. Sônia, são tantas conquistas das mulheres até hoje, como você vê a questão das mulheres com a sua autoestima? Ainda sofrem com preconceitos? A questão da autoestima, né? Primeiro, acho que é interessante a gente falar o que é a autoestima. É a imagem que a pessoa tem de si mesma. Então, se eu tenho uma imagem boa, se eu me aceito assim como eu sou, se eu me curto, se eu me amo, eu tenho uma imagem positiva de mim. Ao contrário, né? Se eu não gosto de mim, se eu tenho uma parte do meu corpo que não está de acordo com com os meus pensamentos, com as minhas necessidades, é óbvio que eu vou ter uma autoestima baixa. E isso influencia muito o nosso dia a dia. Então, o que é necessário, né? Primeiro, a gente trabalhar, como todas aqui já falaram, trabalhar a questão da autoestima. E importante que a colega falou também, desde pequeno, que eu pego crianças no consultório com a autoestima baixíssima. E tem que começar dali a criar essa percepção nele, começar a trabalhar o que é autoestima. Nós sabemos sim que é intrínseco, que ninguém coloca autoestima em ninguém, que a coisa ela vem de dentro para fora, mas que com um bom trabalho, eu também sou reprogramadora mental, eu tenho vários cursos, eu vou fazer um agora, que vai ser inédito no Brasil, que é de uma técnica nova, que trabalha justamente isso, né, para ajudar a pessoa a se reprogramar, a entender, a ver o lado bom da vida. Falando nas conquistas, sim, as mulheres já tiveram muitas conquistas, né, já conseguiram percorrer vários caminhos que não tinham. Nós formos analisar a sociedade hoje, né, a mulher tem cargos que jamais um dia ela pensou que pudesse ter, né, mulheres sendo empresárias, mulheres executivas. Mas a gente sabe também que tem um caminho bem longo a ser percorrido. E quando esta mulher, esta pessoa, ela tem uma boa autoestima, tudo ajuda para que ela consiga galgar caminhos melhores, ter condições melhores para isso. Que eu sempre lembro do Napoleão Hill. Se tu pensas que tu és um mendigo, tu serás um mendigo. Se tu pensas que tu és um rico, tu és um rico. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto com o meu coração, eu consigo. Então, a minha proposta é, né, vamos agora viver como se fosse realidade. Pensar realmente que eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa que tem uma autoestima boa, eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu corpo. Mas tem uma parte que eu não gosto. Quantos profissionais para nos ajudar, né? Então existem os recursos. Só que não adianta eu ir lá fazer todas as harmonizações, tudo isso, se eu não me aceito. E é tão incrível isso. Todo mundo já tem alguém na família, um tio, um primo, que se deu super bem na vida
veio da mesma família, uma família que sofreu, uma família que teve necessidades, e esse, de repente, surgiu do nada nada, né? Então, o que acontece? Essa pessoa tinha uma visão diferente dele mesmo, ou tinha um objetivo, queria alguma coisa na vida. Então, é normal a gente encontrar isso. Colegas de sala de aula. Eu estudei, né, em Criciúma, não é bullying nada, mas eu acho que é legal. Nós tínhamos 2 meninas que eram obesas e 2 bem branquelas. Uma não dava a menor importância porque ela era obesa, porque era branquela, né? E a outra sim. O que aconteceu? Aquela que não dava a menor importância, todos os meninos gostavam dela e a gente ficava, hã? Como assim? Então o que é? É a luz que eu trago, é o brilho. Não é o meu corpo, não é o meu cabelo, é aquilo que eu tenho. Então, assim, ó, a luz que eu transmito, a minha autoestima é tudo. Então, autoestima é bom, sim. Eu tenho que ter uma autoestima elevada, eu posso ter essa autoestima elevada. E existem várias técnicas, né, para que a gente consiga realmente ter essa autoestima. Por exemplo, uma pessoa... Quem é que gosta de ficar do lado de uma pessoa que vive se queixando, reclamando da vida, chorando, tudo dá errado, para mim nada dá certo. E o que vai acontecer com essa pessoa? Nada vai dar certo, tudo vai dar errado. Ela está o quê? Ela está cocriando tudo aquilo que ela está falando. Então o que eu digo? Gente, brinca de viver que isso é real. Né? Eu estou dirigindo agora o meu carro maravilhoso, um dia ele vai surgir. Né? Sai na rua dizendo eu sou incrível, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Para como assim, são esses downloads que dá na nossa mente que ela precisa disso, ela precisa de amparo, ela precisa de aparato para ela trocar essa bagagem que ela veio. Porque nós somos o quê? Nós somos a nossa genética e o meio. Se eu fui criada num meio, né, no meio de uma família, com condições precárias, é óbvio que eu vou vir com isso, mas eu tenho também a minha maneira de vira a chave. Eu não sou quem eu nasci, eu sou quem eu quero me tornar. Então, assim, nessa fala e nesse dia tão importante que é para as mulheres, eu digo, gente, nós somos poderosas sim. Nós temos esse direito nato de nos amar, de nos gostar e de nos preservar enquanto mulher. Mulher não nasceu só para ser dona de casa. Mulher nasceu para muito, muito, muito mais que isso. Nós não temos noção daquilo que nós somos capazes. Basta querer. E assim, ó, brinca de que é verdade que a coisa acontece. Obrigada. E agora vamos falar com a Fernanda Borges. Fernanda, as mulheres ágiles são mulheres bem resolvidas e com vitalidade. O que você considera importante para as mulheres seguirem para ter um envelhecer saudável? Então, lembrando que para a mulher chegar nessa idade, né, como ela estava falando ali das crianças que sofreram abuso sexual, então a gente tem que lembrar que essa mulher um dia já foi uma menina, já foi uma criança. Então, se ela tem uma trajetória de um desfraude inadequado, uma criança que sofreu abuso sexual, com certeza tudo isso vai influenciar na sexualidade dela. E aí essa criança, quando for virar adolescente, for virar adulta e for ter atividade sexual, ela pode vir a ter desconfortos dolorosos, que isso vai gerar mais alteração de questão de autoestima, que lá na frente, quando ela chegar, quando precisar, né, fazer tratamento para a questão da menopausa, isso também vai influenciar lá na frente, porque esse assoalho pélvico vai ser um assoalho pélvico hiperativo por um longo tempo da vida, até que consiga verificar tudo isso. E aí, então, aonde a fisioterapia entra, né? Então, o fisioterapeuta pélvico, né? Ele é especializado em analisar toda essa estrutura muscular, visceral, tendões, ligamentos que estão associados não somente com a parede, ali com a mucosa, né? Com toda essa alteração, mas para fazer um trabalho também associado com a parte médica, né?
com o nutricionista, porque mulheres que têm intestino preso também vão ter alteração, né, em relação à candidíase, a infecções urinárias recorrentes. Então, a incontinência urinária também, ela é uma questão de sintoma. A gente precisa avaliar qual é o mecanismo que está gerando esse sintoma. Então, somente tratar a incontinência por incontinência, muitas vezes não resolve. É uma criança que, às vezes, lá na infância já tinha uma prisão de ventre, que vai ter uma urgência urinária, não vai desfraldar adequadamente. Na vida adulta, essa disfunção urinária pode repercutir. Isso também vai influenciar na questão sexual, porque alguém que perde xixi ou às vezes tem incontinência fecal também vai afetar como ela se olha no espelho, como que é essa atividade sexual, se esse músculo está tenso ou não, porque nem tudo está relacionado somente com a questão da flacidez, né? Hoje em dia a gente tem uma atividade, uma rotina diária muito exaustiva. E aí a questão sexual muitas vezes ela fica em segundo, terceiro, quarto plano. Então não é algo que a gente tenha vontade e aí já vai pro ato sexual e vai ter isso tudo tranquilamente. Então, por conta da nossa rotina exaustiva, uma alimentação inadequada, um estresse, tudo isso vai gerar alterações no nosso sistema corporal e influenciar na questão tanto visceral, intestino preso, uma urgência urinária, né? Associada a todos os nossos comportamentos errados ao longo da vida e vai influenciar na questão sexual. Então, falar de funcionalidade sexual, a gente também tem que olhar como que essa criança era lá atrás, como que a questão urinária e intestinal está afetando a vida dessa paciente. E com tudo isso, a gente tem dentro, né, da gama de tratamento, a gente vai desde a parte de exercícios, né, tanto para relaxar essa musculatura, quanto para fortalecer essa musculatura. A gente também tem as técnicas para aliviar desconforto doloroso, para melhorar essa questão da candidíase recorrente, né? Através de técnicas atualizadas, né? Lá na clínica a gente trabalha com a parte de LED terapia, né? A gente também trabalha com a parte de mulheres menopausadas, que geralmente tem o desconforto de ardência, desconforto de lubrificação, que está relacionado com a questão da parte hormonal, né? Também, principalmente da redução do estrogênio, que vai fazer com que esse músculo e essa mucosa tenha alterações. Então, a gente tem técnicas que auxiliam, não seria a produção nova do estrogênio, porque dependendo da idade isso não resolve, mas melhora a questão da microbiota vaginal, né? Então, tudo isso vai influenciar na melhora da condição. Mulheres que passaram ou passam por tratamento oncológico também, então vão sofrer também com a questão de alteração de lubrificação, estenose vaginal, né, até o fechamento dessa estrutura vaginal ou anal. Então depende muito da região que essa mulher passou por tratamento de químio, né, ou de radioterapia. Então tudo isso vai influenciar no tratamento dessa paciente. A gente trabalha também com as mulheres que sofrem de dor pélvica crônica, né? Então são mulheres que desde a primeira menstruação têm dor na relação sexual, têm dor para fazer xixi, dor para fazer cocô. Então imagina tu conviver desde os teus 12, 13, 15 anos com dor, com cólica, e as pessoas olharem e dizer que isso é normal ou é psicológico. Com certeza já está alterando psicologicamente, porque a gente sabe que no Brasil, em torno de 7 a 10 anos, o tempo de descoberta dessa doença. Então, o tanto que essa mulher sofre até ter tratamento, isso vai influenciar na condição muscular dessa paciente, isso vai influenciar na longevidade sexual dessa mulher. Então, são mulheres que chegam a seus 50, 60, né, até 70 anos, porque eu tenho pacientes com essa idade que têm atividade sexual, por que não? Faz parte da funcionalidade humana. Então, a estrutura, ela foi feita para sustentar as nossas vísceras, para ter continência urinária e intestinal e função sexual. Então, se isso é uma função do nosso corpo, independente da idade, enquanto estiver vivo, se estiver funcionando tudo ok, a gente pode ter relação sim, não é errado, não é feio, né? Então, a gente precisa levar essa informação para as mulheres, porque já foi o tempo que as nossas mulheres precisam sofrer com todas essas ações da menopausa, dos traumas, e ficar quietinha e às vezes escutar do profissional até da área de saúde que é normal ou que é psicológico.
Então vamos para Lucimara, nossa psicóloga. Então, Lucimara, temos aqui para você falar um pouquinho sobre o seu livro. No seu livro você fala sobre a síndrome da acomodação. Fale sobre essa relação na sexualidade. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão? Ok? A síndrome da acomodação, ela está descrita no meu livro, né? É um livro que ele está centrado, o assunto ele é do início ao final só sobre a sexualidade humana. Há vários mistérios desvendados, há curiosidades, há direcionamentos. E quando nós falamos da síndrome da acomodação, ela está bem centrada no meu capítulo que fala dos reflexos do abuso sexual infantil na vida adulta. Eu não atendo crianças, eu atendo adultos. E quando esta síndrome da acomodação, ela vem desencadear dores que muitas vezes as pessoas guardam por anos, né? A síndrome da acomodação, ela está centrada na manutenção de um sigilo, na manutenção de um segredo. E há classes de segredos que nós precisamos descobrir, precisamos ter contato. Quando nós guardamos segredos e esses segredos são de dores, e nós podemos relacionar a abuso ou a ofensa sexual, que são coisas diferentes. Para você entender, o abuso sexual ele é algo que aconteceu e que ele se repete. A ofensa sexual é algo que não foi permitido, que aconteceu sem a autorização, mas foi uma única vez. Mas muitas vezes pode se tornar um segredo. E eu atendo homens e mulheres, na sua maioria, em que muitas vezes eles vão ter contato à liberdade, através dos programas terapêuticos, para falar deste segredo que era sua grande dor. E ele vai encontrar a liberdade em um processo terapêutico para falar aos seus 30 anos, aos seus 45 anos, aos 60 anos, aos 70 anos. E quando falamos de sexualidade, nós podemos afirmar com certeza que não há uma idade para ter um fim na atividade sexual, mas que é importante sim estar conectado com a sua autoestima, como falou a nossa colega. É importante sim ter autoconhecimento, mas a síndrome da acomodação ela pode trazer etapas de bloqueios, ela pode trazer algumas situações em que a gente pode não conectar apenas ao abuso sexual. Nós podemos falar, por exemplo, de situações que são culturais, onde a mulher se envolve no seu relacionamento romântico, mas por muito tempo, ou por uma vida inteira nesse relacionamento, ela não tem a coragem de dizer que ela nunca sentiu prazer. Ela não tem a coragem de expressar que ela não sabe o que é um orgasmo. E eu encontro mulheres assim, e a gente sente essa dor e conversamos sobre essa dor. E muitas vezes vamos descobrir que este segredo também é uma carga pesada psíquica para essa mulher carregar. Então nós precisamos estar atentas que o nosso autoconhecimento ele é fundamental. Esses segredos que nos trazem dores, que nos trazem sofrimento, que nos trazem muitas vezes podas na nossa vida e no nosso desenvolvimento, podem ser sim acessados, podem ser sim trabalhados. Há casos que nós entendemos que não é só na psicologia que se resolve, é necessário esse entendimento, essa abertura, essa conexão com uma equipe que tenha conhecimento realmente, que trabalhe cientificamente, como a fisioterapeuta pélvica pode acessar, ginecologista é fundamental. Então nós temos esta abertura de conduzir o homem ou a mulher a este caminho de descoberta da história dele mesmo. Então a síndrome da acomodação, Carla, é a manutenção do sigilo, e ela tem várias etapas dentro desta manutenção que precisam ser acessadas para que a gente possa viver mais feliz, viver os nossos direitos, possamos realmente, sem vergonha alguma, poder
falar de uma forma mais reconhecida, gozar na vida, não apenas sexualmente, mas ter liberdade para estar feliz, estar à vontade, falar das suas verdades e reconhecer as suas vulnerabilidades também. Muito obrigada. Alguém quer fazer uma pergunta para a Lucimara? Boa noite a vocês. Escutando a fisioterapeuta falar e a doutora Simone, eu pergunto se os dois métodos juntos são bem recebidos por uma mulher, tanto como a fisioterapia pélvica, como usar o laser. Que tal, doutora Simone? Sim, porque um complementa o outro. É como a Fernanda estava explicando, depois ela vai falar melhor, que é a área dela. O laser, ele não vai ter a capacidade de trabalhar o assoalho pélvico da maneira como a fisioterapia trabalha. Então, o laser ele vai trabalhar a mucosa, a radiofrequência, idem. O ultrassom microfocado também, eles têm graus de penetração um pouquinho maiores, o ultrassom microfocado até atinge musculatura, mas é diferente do acesso que o fisioterapeuta tem no assoalho pélvico. E o assoalho é o que ela estava falando, que tem essa função de sustentação, e ele passa uma vida inteira sustentando todo o peso dos nossos órgãos contra a gravidade. Então a gente vai perdendo essa função de sustentação como era, à medida que a gente vai envelhecendo, e isso varia de mulher para mulher. Condições do colágeno, às vezes tem umas condições hereditárias, a gente tem 28 tipos de colágeno no corpo, e tem um tipo, que é o tipo 5, que predomina lá na região genital. Então, assim, toma colágeno ajuda? Ajuda, mas nada disso vai passar por cima da necessidade de você trabalhar o assoalho pélvico. Então, o que ela faz é diferente do que eu faço e se complementam. Sim. Uma precisa da outra. Sim, a Fernanda pode falar melhor da parte do assoalho que ela trabalha direto. Exatamente. Uma técnica complementar. Mais pertinho. Sempre falo. Não existe técnica exclusiva e que vai melhorar todos os pacientes. Cada paciente é um caso, então ele vem, essa região pélvica, ela é uma caixinha de surpresa. E quando a gente acessa essa estrutura, a gente não está acessando somente a questão muscular, ligamentar e uma mucosa. Então ali tem alguém que talvez passou por problemas no passado, alguém que às vezes tem uma qualidade de vida alimentar inadequada, o intestino preso. Então realizar somente o laser íntimo e não tratar todas essas outras partes comportamentais, ou muitas vezes em coordenação muscular, musculatura hiperativa muito tensa. Então não que não resolva, mas muitas vezes em alguns casos até piora sintoma, porque sem tratar a causa primária não vai resolver. Ou vai resolver por um tempo, então uma técnica ela sempre vai estar associada à outra. Legal, então pra gente finalizar, né, uma reflexão de cada uma delas. Queria só complementar a minha fala, que eu estava falando sobre o abuso na infância e dos casos que eu tenho atendido de família, porque eu atendo o pai, a mãe e a criança, né, no meu escritório. A gente tem verificado que quase 100% dos casos das mulheres que chegam com filhos com transtorno de TDAH foram mães que sofreram violência sexual na infância. Então, fica um alerta aí, porque de alguma forma essa mãe se desconectou dela, está transferindo para o filho. Então, é um índice muito alto. E a gente tem trocado essas informações com outros colegas meus hipnoterapeutas e tem se confirmado. Então, fica esse alerta para as mães, procure ajuda, né? O ideal, né, que é a utopia, que a mãe se trate antes de engravidar. Que eu trabalho também preparando as mães para que elas se livrem de dores e traumas antes de gestar uma nova vida. Esse seria o nosso ideal. Muito obrigada. Continuando, doutora Simone. Deixar o recado que as mulheres olhem para si e conheçam o seu corpo, tenham uma noção. A maioria das mulheres não tem noção corporal, né? Conhecer seu corpo e buscar auxílio
para ficar bem consigo mesma o tempo todo, enquanto for permitida a vida aqui na Terra para nós. Sônia? Pegando o gancho da Simone, né? Então, enquanto for permitido a vida aqui na Terra para nós, que nós sejamos felizes. Porque uma coisa é certa, quando a gente morrer, passar dessa para melhor, ele não vai perguntar se tu ajudou o outro, se tu foi na missa todos os dias, ele vai perguntar, opa, tu foi feliz? Fui. Então passa. Porque se tu foi feliz, tu ajudou o outro, tu foi na missa, tu rezou, tu fez de tudo. Então a dica que eu deixo é, gente, vamos ser felizes, sim. Nós precisamos da felicidade, nós precisamos contagiar o outro, porque quando eu mudo, o outro muda. O outro muda por ressonância. Não adianta tu implorar que o outro muda. A mudança não existe, o outro não existe. Quem existe sou eu. Então, se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou contente, dane-se o mundo, né? Eu vivo a minha parte. Então, bora ser feliz? É o nosso combinado. Fernanda? Lembrando que hoje é o Dia da Mulher, né? Mas a gente está no mês que é o mês amarelo e o mês lilás, o mês da prevenção. A prevenção do mês amarelo, que é prevenção de mulheres que sofrem com endometriose, e o mês lilás, que é o mês de prevenção ao câncer de colo de útero, né? Então, lembrar sempre que a gente precisa fazer nossas consultas ginecológicas, a gente precisa estar próximo dos profissionais de saúde, sempre que a gente perceber qualquer sinal, né, de dor, desconforto, alteração do fluxo urinário, alteração do fluxo intestinal, dor na relação sexual, isso não é normal. Então, a gente precisa procurar ajuda. Lucimara? Eu quero encerrar de forma poética para as mulheres, né? Colocando aqui o início do meu livro, aonde faz as pazes da mulher com o próprio clítoris. E começa assim esse poema: receba no seu coração e autoconhecimento não tem idade. Tá? Diz assim: você parece tão pequeno e frágil, tão desatento e fálico, mas carrega consigo o tamanho e a força do prazer. Tem correntes elétricas pulsando no seu ser. Tem tantas terminações nervosas. Tanto de prazer eu posso ter. Quero multiplicar-me contigo, serei o seu abrigo, serei a sua melhor amiga, vem comigo. Muito obrigada. Então, para finalizar, eu acho que a gente tem que pensar positivo, né? O que somos é consequência do que pensamos. Então, vamos começar a pensar, ter bons pensamentos, que tudo melhora. E agora, para finalizar, eu vou chamar aqui algumas empreendedoras que vão entregar presentes às nossas participantes. Gratidão a todas, as participantes, apoiadores e colaboradores, sem os quais este evento não aconteceria. Mulheres, têm a delicadeza das flores, a força de ser mãe, o carinho de ser esposa, a reciprocidade de ser amiga, o dom de iluminar a todos, com um sorriso e o amor apenas por ser mulher. Feliz Dia das Mulheres. Muito obrigada a todos.